Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui com o programa Transportador TV Fetrabens e diretamente dos estúdios aqui do Sindicam São Paulo, voltando ativa, né, que me deixaram de castigo no programa anterior. O Covid me lascou, mas consegui ultrapassar, consegui superar e hoje estamos aqui, tá? Mais um assunto aí quente, tá? E ao nosso lado aqui temos o Everaldo Bastos, presidente do Sinditac São José dos Campos. Boa noite, Everaldo. Boa noite, doutor. Boa noite, Felipe. Boa noite, Gastão. Todo mundo aqui no estúdio. Nossos amigos estão assistindo nossa humilde e TV Fetrabens. Também com a gente aqui no palco temos o Gastão Rodrigues, presidente do Sinditank e diretor da Fetrabens. Boa noite, Gastão. Boa noite, doutor Ailton. Boa noite, Everaldo. Boa noite. Alô, Felipe. Seja bem-vindo aí à Casa do Caminhoneiro. Boa noite. Como é que tá tudo por aí? Como é que tá Curitiba? Beleza? Obrigado pela participação em nosso programa aí. Obrigado. Um ótimo programa para você e para todos nós aí. Boa noite a todos que nos acompanham por esse Brasil afora. E com a gente, remotamente, temos aí o Felipe Freitas, que é o gestor de convênio da CNTA. Boa noite, Felipe. Prazer em te ver. Boa noite, doutor Ailton, tudo bem? Como é que estamos? Boa noite, Gastão. Boa noite, Everaldo aí. Obrigado pelo convite, agradecer aí a oportunidade de falar um pouco do que a gente entende, do que a gente convive aí no dia a dia. E vamos lá, vamos esclarecer as dúvidas e explicar um pouco aí da importância aí do RNTRC. Legal, hoje nós estamos aqui para isso, aproveitar todo o seu conhecimento que você adquiriu aí no RNTC, o Everaldo, o Gastão, para a gente levar um pouquinho da matéria, tá? Mas vou pedir mais 2 minutinhos aí de expectativa para você que está aí nos acompanhando. Toma sua aguinha, vai lá, já se prepara, que agora a Lu tem uns recadinhos para a gente. Com você, Lu. Boa noite a todos os caminhoneiros e caminhoneiras de norte a sul do país. Também aos nossos convidados aqui presentes, ao Felipe da CNTA, que está aí distante, mas com o coração perto da gente aqui. E vamos aos patrocinadores. Roadcard, Pancard, liberdade e segurança para o caminhoneiro. Telerisco, Maxi Clima, os melhores climatizadores e refrigeradores para o seu caminhão. Unitruck, Unicar, proteção veicular, o seu bem protegido. Raster, especialista em gerenciamento de risco e logística. Extrata, facilite o seu caminho com o meio de pagamento Extrata. Buoni, gerenciadora de risco. Elite Truck, proteção para terceiros. Charada Truck, oficina de customização do seu caminhão. Truque Ideias, consultoria em transportes, emprego melhor. Cadastre seu currículo na Emprego Melhor. E Vilagro, gerenciadora de risco. E vamos agora ao nosso giro de notícias das últimas semanas. Na semana passada, foi publicado um posicionamento do Dr. Ailton sobre a atualização do valor para pagamento do tempo adicional de carga e descarga do transportador. Além de ter um viés jurídico, Dr. Ailton apresentou diversas dicas ao transportador, como serem registrados o carregamento e o descarregamento do veículo e uma forma de marcação destes registros. Assim, o valor atualizado passa a ser de R$ 2,21, de acordo com a correção feita pelo INPC. Nessa linha, o Dr. Ailton também publicou nessa semana um posicionamento sobre o exame toxicológico. Vale a pena ler o que o doutor escreveu. Por isso, entre no nosso site Fetrabens, www.fetrabens.com.br, na seção Notícias, para ver tudo que está escrito. Agora, falando em RNTRC, que é o assunto do programa de hoje, a NTT divulgou um comunicado informando que os serviços do sistema RNTRC digital
e dos pontos de atendimento credenciados do RNTRC ficarão indisponíveis em alguns dias e períodos. Nos dias 25, 26, 27 e 28 de abril, a partir das 21 horas até às 6 horas da manhã do dia seguinte. Já nos dias 29 e 30 de abril e no feriado do dia 1º de maio, o sistema do RNTRC estará indisponível durante o dia todo. Segundo a NTT, a previsão de retorno total é às 6 horas do dia 2 de maio. Por isso, transportador, nesses períodos de indisponibilidade, não será possível a abertura de novos pedidos no sistema. E ainda poderão ser afetados, atenção, a consulta pública do RNTRC, o pagamento eletrônico de frete, o CIOT, e o transporte rodoviário internacional de cargas. No site da Fetrabens, você também vai encontrar a live completa da 2ª edição do nosso Chefe Caminhoneiro 2023 e os cliques dos melhores momentos. Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos transportes e atualizado, é no site da Fetrabens, www.fetrabens.com.br. E tem mais, hoje você pode participar da nossa live. Você que está aí nos assistindo, compartilhe a nossa live nos seus grupos, com seus amigos. Tudo que vamos tratar aqui é de extrema importância para a sua profissão. Então, compartilhe. Se você tiver dúvidas e perguntas, compartilhe as perguntas e dúvidas aqui no nosso chat. O Dr. Ailton e os nossos convidados irão responder para você. Desejo um excelente programa a todos e é com você, doutor Ailton. RNTRC, né? O que é o RNTRC, Everaldo? Doutor, acho que quem é mais antigo no transporte, já dirigia caminhão, eu não pareço ser velho, mas já sou antigo com caminhão, né? E a gente começou naquela época, primeiro, que era o RTB, né? O Registro do Transportador Brasileiro, que, se eu não me engano, é isso aí, RTB, né? E a gente nem sabia por que fazíamos aquilo. Na verdade, era mesmo para numerar mesmo. O governo queria ter alguns números, alguns dados e lançou esse RTB que virou obrigatório na questão do transporte de carga no país. Se alguém mais antigo, até mesmo o Felipe também tem um conhecimento vasto, ele pode me corrigir ou até mesmo me complementar nessa informação. E de lá para cá, né, teve algumas mudanças, né, e através de uma lei, né, que foi em 2007, né, foi aprovado, em 2007 foi criada uma lei, que é a Lei 11.442, que ela visava regulamentar o transporte de cargas no país. Estou olhando ali já, o pessoal está brigando comigo que eu tenho que olhar lá. Eu fico olhando aqui porque aqui tem uma TV. Olha para aquele rapaz bonito lá. Da próxima põe a câmera aqui atrás da TV, que é mais fácil. Mas voltando. Então, doutor, com a aprovação da Lei 11.442, ela estabeleceu que para transportar carga, fazer transporte remunerado de carga, precisava de inscrição, de prévia inscrição e autorização de prévia inscrição no RNTRC e autorização do poder concedente, que é a NTT. Né? Isso também vem de encontro, né, com o artigo 135 do CTB, que o cara, para exercer uma profissão, até mesmo colocar uma placa vermelha de categoria aluguel, ele teria que ter uma autorização do poder concedente. Então, através dessa lei que foi criada, que beneficia muito o caminhoneiro, que dá exclusividade tanto para as cooperativas, para as transportadoras, para os caminhoneiros autônomos que transportam carga no país, a exclusividade para poder transportar esses fretes. Né? Em 2009 foi regulamentado pela resolução 3056, né, pela NTT, e aí a partir disso começou o recadastramento de todos esses veículos de cargas no país. Isso trouxe muito benefício para a nossa categoria, que foi a partir daí que começaram a ser criadas as políticas de transporte, onde a gente está vendo, até inclusive hoje, né, nessa notícia boa que nós recebemos, que foi a aprovação da medida provisória da MP 1153, pelos nossos deputados lá em Brasília, com um trabalho enorme de vários parceiros nossos, vários sindicatos, inclusive da CNTA e do
do deputado Zé Trovão também, que teve um papel fundamental nisso. Então, acredito, doutor, que essa lei ela veio beneficiar e de lá para cá só veio construindo aquilo que o caminhoneiro precisava fazer e ser reconhecido no mercado. O que eu só tenho a acrescentar aqui, o Everaldo tocou bastante, nós tínhamos um problema seríssimo aí no segmento, que era o transportador de carga própria, que ele saía aí, não quero trazer um tom pejorativo, mas o carga própria ele saía para fazer uma entrega, tá? E voltava dividindo o frete com o caminhoneiro. E esse foi um dos pontos principais que alavancou a nossa ideia aqui, na época. Nossa ideia, quando eu falo, né, Felipe? Em conjunto, né? Porque foram várias entidades, tá? Inclusive a CNTA, que postulou bastante isso, tá? Então a ideia do RNTRC, primeiro, complementando o que o Everaldo disse, a gente ter números, né, Felipe? Tá? Porque saber saber o número da categoria. Até então ninguém sabia quantas pessoas, quais eram os personagens, quantos caminhões nós tínhamos, quantos veículos pequenos nós tínhamos, quantas caçambas e por aí vai. E também fazer um filtro impedindo que o carga própria, o caminhão da Casa Bahia, por exemplo, como eu falei do cara que transportava o tijolo, vamos falar do caminhão do Casa Bahia. Ele poderia fazer uma entrega no interior e vir carregado com frete, dividindo o frete que era do autônomo. E eu acho que foi esse o principal enfoque do registro, né? E já ligando aqui, eu já vou jogar para o Felipe ali, para ele não ficar desgostoso e não largar a gente e ir embora, tá? O autônomo é obrigado, Felipe, a se cadastrar? Então, complementando aí, né, hoje a nossa única base de dados que a gente tem hoje é através do RNTRC, né? Então, por isso que a gente reforça todo dia, né? É importante o transportador estar atualizado, realizar o transporte, né, para trazer essa segurança aí, que através dessa leitura, né, junto com a agência, aí que a gente faz, que a gente vê que o transportador ali está apto para exercer o transporte remunerado de carga. Mas sim, então, independente se for autônomo, empresa ou cooperativa, né, aquele transportador que quer exigir que quer fazer o transporte remunerado de carga, ele tem que fazer o RNTRC, né. A gente começou com o RNTRC em 2004, né, como o Everaldo comentou ali, né, na verdade teve vários anos, várias datas importantes, né, 2009 foi o ano principal aí, mas independente se é autônomo, se é cooperativa ou empresa, aí, tendo veículo próprio, fazer o transporte remunerado de carga acima de 500 kg, ele é obrigatório a fazer ao RNTRC, né? Perfeito. Seria a identidade do autônomo, não é isso? Do autônomo, Isso, da cooperativa e da empresa de transporte, né? Como eu falo todos esses anos, né? É como se fosse uma CNH, né? O que determina que aquele motorista vai poder pegar o seu veículo e dirigir, né? Passar por um processo, né? Fazer uma autoescola, fazer a mesma coisa com o RNTRC, né? A gente tem que entender que é a nossa CNH que comprova, né, que ele está qualificado para exercer o transporte remunerado de carga aí no país, né? Felipe, nesse caso aí a gente tem que alertar também o pessoal para tomar muito cuidado, manter os dados atualizados, porque a falta do RNTRC, a falta de estar regular, ele gera multas, não é isso, Rodrigo? Desculpa, Felipe. Que isso gera, né? Tanto que, né, a gente veio por inovações, atualizações aí, vai ter agora a revalidação ordinária, né, que dos autônomos para começar dia 27 de maio do mês que vem, e esse vai ser o intuito, né? Agora o sistema da NTT, acredito que já tenha mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, ela vem fazendo convênio com o Denatran e com a Receita Federal, então essa revalidação que a gente vai ter mês que vem é para que o transportador tenha seus dados atualizados, né? Então, se ele tiver uma informação errada na base do Renavan ou na Receita Federal, vai acusar isso através do sistema da NTT e ele vai ter que se dirigir a um ponto de atendimento, né? Então, essa revalidação
assim como as outras, mas vai ser de extrema importância, né? Uma das principais, é por isso que a gente sempre reforça, através da CNTA, através do presidente Edilmar, com parceria, né, com as entidades filiadas, a gente divulga para que o caminhoneiro, né, fique atualizado, né, vá na entidade, atualizar seus dados, porque hoje a nossa única base de dados aí é o RNTRC. Na verdade, essa falta de cadastramento, ele acaba virando ele acaba ficando marginalizado, né? Ele trabalha fora do sistema e isso foi o que gerou aquelas inconsistências até no pagamento do auxílio. Não tinha cadastramento para esse caminhoneiro, para esse autônomo, tá? E não conseguiu receber o auxílio por conta disso. Mas, respondendo efetivamente sua questão aqui, que ele pergunta se o órgão público pode ser multado, Everaldo. Sim, pode sim. Contratar os serviços de frete em veículo sem estar cadastrado no RNTRC, se eu não me engano, era uma multa de 10.500 que foi reduzido. É isso mesmo, né, doutor? Não vou recordar a multa, assim. Mas, acho que é de 550 a 10.500, dependendo da periodicidade. Isso, né, Felipe? Qualquer órgão, até o próprio governo, contratar serviços de frete de veículos não cadastrados ou de transportador não cadastrado, é multa para o contratante e também para o multa no veículo que está transportando a carga. O que nós vemos todo dia no sindicato é empresas ligando para o sindicato querendo saber, até confunde a gente com a NTT, né? Eles acham que lá é a NTT, então até a própria NTT, sem querer, tem mais de 140 pontos no país aí, que são os sindicatos que são credenciados a ela para fazer o registro. Mas o que mais procura é essa questão mesmo de multa, que eu não sabia que eu tinha que ter registro, ou para eu contratar, eu não sabia que eu tinha que contratar um caminhoneiro com registro. Né? Mesmo a gente divulgando muito, sendo incansável nas redes sociais, explicando o benefício de você contratar um transportador inscrito no RNTRC, de você estar inscrito no RNTRC. Né? Até no comecinho, estendendo um pouco mais, doutor, para falar um pouco do registro, que eu explico até para todos os caminhoneiros, né? O advogado, para ele exercer a profissão dele, tem que ter o OAB, o médico tem que ter o CRM, e o caminhoneiro tem que ter o RNTRC. É isso que separa o shoyu do trigo. Até o Gastão estava ensinando o menino que era o shoyu do trigo, agora mesmo ali, lembrei disso agora. Então, essa é a diferença do profissional que transporta o frete para aquele amador, que eu não vou falar amador, que é aquele ilegal. Então, o benefício, né, tanto para o caminhoneiro dessa lei, tanto para o caminhoneiro de ele estar inscrito no RNTRC, de fazer a inscrição dele em órgãos corretos, mas também há um benefício também para o país, que depois, provavelmente lá mais para frente, a gente vai estender essa discussão, mas também para o contratante. O contratante, quando ele procura contratar um frete, ele tem que saber, ter a certeza que aquele caminhoneiro está inscrito no RNTRC. Porque ele inscrito no RNTRC, ele tem certeza que é um profissional que está ali exercendo uma profissão aonde ele vai entregar a carga com segurança. Esse caminhoneiro está inscrito, tem todo o endereço dele, todos os dados dele ali. Então, o que você percebe dentro do sindicato, não só os caminhoneiros que buscam o registro, mas também empresas que buscam o caminhoneiro com registro, que é um benefício. Então, a grande maioria das empresas já aprenderam, né, de uma forma um pouco até doída, porque no último relatório da NTT, ela aplicou diversas multas, acho que mais de 1.000 multas referentes a esse tipo de cadastro, de contratado, muito mais de 1.000 multas, desculpa, doutor, não ter o número correto, mas foram muitas multas aplicadas a empresas que contrataram caminhoneiros sem registro, que não eram caminhoneiros, na verdade, né? Legal. Deixa eu pontuar aqui, a Paola está nos acompanhando aqui, viu, Lu? Paola Notário, um grande beijo, a chefe do momento, tá? Ela faz uma questão também, ela traz uma questão pra gente. Bom que esteja aí, chama o pai para acompanhar a gente, Paola. Todos terão que fazer a atualização do cadastro, mas não responde agora não, deixa essa pergunta um pouco mais para o fim, fica com a gente aí, Paola, não vai embora, que aí a questão vai ser respondida até o final do programa, fica aí, guarda a questão dela, tá?
Gastão, o Felipe comentou, ou o Everaldo comentou aqui, a respeito do RNTRC digital. Nós tivemos um período aí que era só a entidade sindical credenciada a fazer, até porque a NTT não comportava todo esse atendimento. E ela lançou aí um tempo atrás o registro digital. O interessado consegue fazer o registro dele? Muito bem. A pergunta, doutor, inclusive seria importante, até que o Felipe complementa, que ele está muito mais preparado do que, acho que nós, para responder, porque ele é especializado nessa questão, porque, pela CNTA. Mas eu vou responder, Felipe, você me corrija naquilo que eu estiver errado. Preferencialmente, doutor, a gente insiste que eles procurem o sindicato, ou se o transportador autônomo, seja ele pequeno, médio ou grande, se ele conseguir fazer direto pelo RNTRC, direto pelo site da NTT, ele mesmo. Mas não procure outras pessoas, porque no momento que você procura outras pessoas, você está abrindo toda a sua documentação. Eu pediria ao Felipe, depois que complementa isso, e os riscos que eles estão correndo e as reclamações que estão chegando para os sindicatos, é exatamente a utilização dos documentos, porque é uma procuração que vocês estão passando para essas pessoas, que vocês falam com eles online. Será que eles são sindicatos? Será que são? Será que eles têm uma credencial? Será que eles têm uma senha? A importância dele, entendeu? Mas é isso, doutor Ailton. A importância dele fazer, se ele pode fazer se ele quiser, mas faça ele direto, não dê essa autorização a ninguém. Procure o teu sindicato, a sua região. Perfeito, isso é uma preocupação, eu acredito até que o Felipe tem enfrentado isso. Felipe, você está aí só na CNTA ou está também no sindicato? A gente está no mesmo local que fica uma subsede, né, da CNTA, né, que hoje a sede da CNTA fica em Brasília, né, porque é onde as coisas acontecem, mas a gente, nessa subsede da CNTA, temos a FENACAN e o Sindica Paraná. Então, que nem eu falo assim, não fico mais atendendo, né, tem anos que não atendo direto o caminhoneiro, né, só peço atendendo as entidades, mas eu vejo do lado, assim, né, transportadores chegando com dificuldade de mexer no RNTRC digital, depois que eles passam a senha para intermediadores. Então, a gente é confederação, a gente é federação e a gente é um ponto de atendimento, né, uma entidade sindical também, né. Então, complementando, basicamente, que o Gastão falou é o que acontece na prática, né? Todo dia vem alguém reclamando, sendo até às vezes transportador ou própria entidade, sobre o RNTRC digital. É uma ferramenta bacana, legal, para que o caminhoneiro utilize dela. A partir do momento que ele fornece essa senha, que, né, ela é criada com reconhecimento facial, através de uma senha no aplicativo do GovBR, e ele fornece essa senha para um intermediador, acaba perdendo o controle. Então, a gente consegue, né, é uma assinatura, como até a própria NTT fala, né, você dá a tua assinatura digital do teu banco, né? Então, por isso que a gente reforça, a gente faz as divulgações junto com as federações, com as entidades, para que o caminhoneiro faça um local seguro, que é os sindicatos, né? Hoje a gente conta aí com a CNTA em torno de 120 pontos daí, então a gente só não tem, acho que, ponto no Amapá. O resto, a gente tem ponto de atendimento no país inteiro. Então, até após o auxílio, né, do caminhoneiro que teve, muitos dos caminhoneiros com dificuldade de receber o auxílio foram através de despachantes ou pessoal que faz serviço documental e acabou fornecendo a senha do Gov. Então, a que momento que essa pessoa pode se utilizar? Então, assim, o recado que eu dou, assim, não forneça para ninguém, né? Caminhoneiro não fornece para ninguém. Sendo entidade,
ou sendo um escritório documental. A senha do GovBR é para uso pessoal. Perfeito. Eu quero reforçar aqui, agora estou falando por mim, você é autônomo, esse RNTRC não enxergue ele como um prejuízo de balcão, que eu tenho que ir, que eu tenho que pagar, porque é chato, porque é isso. Tenha orgulho desse documento. Esse documento é sua identidade profissional, como a OAB é para mim. Tá? Não é fácil conseguir. Você que está saindo aí buscando o RNTRC, se você não tem uma experiência anterior, você tem que fazer um curso. Então isso é esforço. Você que aprendeu 10, 15 anos aí, tem experiência e conseguiu, isso é o resultado de um esforço, de um conhecimento técnico. Então eu quero que você tenha em mente que esse documento, que parece uma bobeira, parece uma coisa qualquer, ele tem muito valor. Tá? Tenho orgulho de ter o RNTRC. Eu não tenho RNTRC. Você tem. Tá? Então, faça isso, faça desse documento a sua bandeira, a sua identidade. Isso é muito importante para você. Fortalece o profissional que você é. Tá bom? Esqueci de... Tem videozinho? Estão puxando minha orelha aqui. Felipe, toma uma aguinha aí, eu vou pedir para o Rodrigo colocar. Toma uma água, mas não sai da cadeira não. Tá? Tá na agulha? Põe o videozinho pra gente. Sindicatos. Importante para você, sua família e sociedade. Amigo caminhoneiro, você sabe para que serve o seu sindicato? Em 1833, trabalhadores ingleses se organizaram para fundar os primeiros sindicatos, que eram associações locais constituídas para lutar, defender e obter melhores condições de trabalho para os empregados. Mas foi só em 1864 que os sindicatos conquistaram o direito de funcionar. No Brasil, os primeiros sindicatos foram criados por imigrantes, pois eles tinham conhecimento sobre os direitos conquistados pelos trabalhadores nos países em que já tinham essas entidades. Com o avanço da produção econômica e industrial no Brasil, surgiram diversos sindicatos para inúmeros segmentos e categorias. Os caminhoneiros autônomos organizaram seus sindicatos a partir de 1987, com a fundação dos Sindicans. Conforme o transporte e a profissão foram crescendo, surgiu a necessidade de aumentar a estrutura sindical da categoria. Assim, foram criados novos sindicatos, federações e, por fim, a confederação. Há décadas que os caminhoneiros autônomos reconhecem a necessidade e importância de estarem organizados em sindicatos, pois é a partir dessas entidades que são discutidas e materializadas as reivindicações da categoria. Os sindicatos cumprem uma função importante perante a sociedade e aos seus representados, como, por exemplo, elaboram medidas e políticas públicas que favorecem o transportador autônomo, acompanham os projetos de leis no Congresso Nacional, defendem os assuntos de interesse do setor do transporte, acompanham a elaboração da tabela de custos rodoviários, ajuizam ações administrativas e judiciais para defender e garantir os direitos do transportador autônomo. Elaboram e enviam boletins informativos, dentre outras atividades. A Fetrabens e os seus sindicatos filiados criam e oferecem serviços indispensáveis aos seus associados e familiares, tais como assessoria jurídica, planos de assistência médica e odontológica, assessoria técnica de transporte de cargas, recebimento de fretes atrasados, recebimento de valores da diferença da tabela de frete da ANTT, recebimento de valores de estadia, desbloqueio nas gerenciadoras de risco, recurso de multas, análise de contratos de transportes, assessoria contábil e colônia de férias. Tudo isso só é possível com a sua contribuição.
seja através da sua participação nas reuniões, com sugestões ou com o pagamento da contribuição sindical, pois ela é responsável por manter a representatividade, força e o correto funcionamento do sindicato, além de garantir que ele continue exercendo esse importante papel em defesa da categoria. Somente com o seu apoio será possível alcançar os objetivos da nossa categoria profissional e, assim, exercermos nossa profissão com dignidade e segurança. Faça a sua parte e contribua com o seu sindicato. Felipe, a pergunta é para você. Viesses à casa do caminhoneiro é para trabalhar. Eu sei que você trabalha. Felipe, a pergunta para a CNTA agora. Como fazer para a CNTA divulgar mais as federações que temos no país, todos os sindicatos filiados às federações, porque a importância de fazer um trabalho, Felipe, da CNTA, bem próximo, e as federações junto aos caminhoneiros, para que eles procurem ter o sindicato, que a grande maioria deles, aqui nós recebemos ligações do Brasil inteiro, nunca se recusamos de atender, atendemos com a maior satisfação. Só que nós gostaríamos que fortalecesse cada base de cada sindicato, seja ele do Iapoque ao Chuí. Eu não vou citar nome de alguns colegas aí presentes, para não cometer injustiça, que eu vejo muitos participando aí hoje, fico feliz de ver isso. Isso é muito importante que nós possamos estar mais próximos, mesmo à distância. Mas a importância, Felipe, leva isso à CNTA, ao presidente Dilmar, para que divulgue mais nas federações e dos nomes dos sindicatos, para que toda a categoria de transportador autônomo, quando eu digo não é só o caminhoneiro, nós temos um volume muito grande hoje, nesse e-commerce, muito grande nas metrópoles hoje no Brasil inteiro. Então, a importância que possa ser divulgado, aonde é o seu sindicato, a sua base. Como a CNTA pode e deve fazer isso através das suas federações. Uma divulgação ampla para que isso possa chegar lá. Tá ok? Então, eu gostaria de ver isso, Felipe. Mas responda essa que depois eu tenho a outra informação na sequência, para você não se esquecer. Tá. Não, isso é importante. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, não me recordo se é bem essa data, a gente criou um canal que se chama CNTA Ouvindo Você. Então, hoje a gente tem uma ferramenta aí, né, que é o WhatsApp. Então, a pessoa às vezes prefere mandar um WhatsApp do que fazer uma ligação, né? Então, a partir do momento que a gente recebe essa informação e a CNTA, por ser nível Brasil, o que for fora da nossa região, da nossa base, a gente já indica os sindicatos daquela determinada região. Felipe, eu estou aqui em Guarulhos, né, que você deu o exemplo, estou aqui em São Paulo, não, já liga lá para o pessoal, está aqui o telefone, está aqui o endereço, né, por isso que a gente tem nossa base atualizada. Então, a partir do momento que a gente não tem um sindicato naquela região, quem atua é a federação, né? Como a gente não tem sindicato, por exemplo, em Roraima, no Amapá, né? Então, a federação acaba entrando, né? Mas hoje a gente sempre indica, aquela entidade que estiver mais próximo do caminhoneiro, a gente sempre indica, passa o telefone, o endereço, o pessoal vai lá e hoje a gente está com os sindicatos aí da CNTA bem estruturados para atender o caminhoneiro. Então, e a gente acaba fazendo campanhas também, né? Fizemos até pedido da NTT, mais ou menos um ano e meio atrás. O site da NTT, o site da CNTA está bem atualizado com relação aos endereços, ao telefone do caminhoneiro. Então, assim, uma coisa que a gente, né, não tinha, era mais uma questão de ligação ali, de WhatsApp. Então, hoje o caminhoneiro pode entrar, acessar e ver qual que é o ponto de atendimento mais próximo, né? Tanto para a RNTC quanto, né, uma diária, enfim, qualquer dúvida jurídica aí. Então, essa é uma ferramenta bacana. Mas, claro, a gente sempre está tudo que é tipo de divulgação, a gente sempre reforça aí o apoio das entidades. E, com certeza,
e não dá para fazer mais aí, não tenha dúvida. Vamos transmitir seu questionamento aí, Gastão, pode deixar. E aí, amigo transportador, então não marque bobeira, não durma no ponto, procure um sindicato, o seu sindicato mais próximo de você, porque ele é credenciado e ele vai ajudar você tirando suas dúvidas e fazendo a revalidação, cadastro, inclusão do RNTRC. Tá bom? Então, vamos aos recadinhos dos nossos patrocinadores. Pancard Roadcard. Liberdade e segurança para o caminhoneiro. Telerisco. Maxi Clima, os melhores refrigeradores e climatizadores do Brasil é com a Maxi Clima. Unitruc Unicar, proteção veicular, protegendo seu bem com segurança. Raster, especialista em gerenciamento de risco e logística. Extrata, facilite o seu caminho com o meio de pagamento Extrata. Buoni, gerenciadora de risco. Elite Truck, proteção para terceiros. Charada Truck, a sua oficina de customização para o seu caminhão. Truque Ideias, consultoria em transportes. Emprego Melhor, cadastre seu currículo na Emprego Melhor. Vilagro, gerenciamento de risco. Rodrigo, a gente tem um videozinho aí que vai mostrar muita coisa bacana sobre a importância do RNTRC. Fique ligado.